Bem-vindos ao Família na Real, gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre um tema presente em muitas famílias, o pagamento da pensão alimentícia. O direito aos alimentos é uma questão que levanta muitas dúvidas na sociedade e, infelizmente, pode trazer diversos conflitos entre as partes envolvidas. É uma das maiores demandas nas varas de família por todo o Brasil e traz consigo uma série de desafios também para os profissionais que atuam nesses casos. Vamos discutir os mitos e verdades em torno da pensão alimentícia, sempre com o objetivo de trazer uma visão clara e acessível para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real pela TV Cidade Verde. A pensão alimentícia é uma obrigação legal que uma pessoa tem de prover o sustento material de outra pessoa que não possui recursos suficientes para suprir suas necessidades básicas. Geralmente, essa obrigação é aplicada quando há uma relação de dependência financeira entre duas pessoas, como no caso de pais e filhos. As dúvidas a respeito desse tema são diversas. Então, para me ajudar a esclarecer alguns questionamentos, eu recebo hoje um convidado muito especial, Dr. Elton Costa. Ele é especialista em Direito das Famílias e Sucessões, lotado na Vara de Família de Caxias, Maranhão. Mestre em Direito de Gestão de Conflitos. Muito obrigada, Dr. Elton, por aceitar esse convite, por vir aqui falar de um tema tão importante que nos é tão caro também para os profissionais. Seja muito bem-vindo à Família na Real. Boa tarde, Rosa. Eu agradeço imensamente o convite, né? Parabenizo de já pelo programa, tá? Esse espaço de diálogo e nessa perspectiva de trazer informação para além da questão jurídica, né? De uma forma acessível à população. Então, meus parabéns e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Elton, a gente sabe que existem muitos mitos aí que envolvem o tema pensão alimentícia. E hoje a gente quer aí, vamos dizer assim, desvendar esses mitos e de uma vez por todas trazer as principais informações em relação a esse tema. E eu queria começar falando de quem tem direito a receber a pensão. Perfeito, Rosa. Para os telespectadores entenderem, o Código Civil é a normatização padrão relacionada à questão de pensão alimentícia. Obviamente tem algumas outras leis, mas o Código Civil aqui tem, né, o direcionamento principal. E ele nos diz, né, como você bem sabe, que os parentes, né, cônjuges ou companheiros, aqueles que convivem em união estável, ou seja, os parentes, filhos, né, pais e mães, esposo, esposa, né, e companheiros, podem pedir pensão alimentícia, desde que, né, não possam, como você muito bem pontuou na abertura do programa, não possam prover o seu próprio sustento. Então, em regra geral, pais, os filhos pedem para os pais, pelo princípio da reciprocidade, os pais podem lá na frente pedir os filhos, marido e mulher podem pedir entre si, companheiro e companheiras podem pedir entre si também. De uma forma tanto quanto excepcional, os irmãos podem ser compelidos a pedir, né, a pagar pensão para outros irmãos e um caso também pouco utilizado, mas que existe a possibilidade, é a pensão, né, os alimentos gravídicos, que são aquele pensionamento destinado a colaborar nas despesas da gestação. Tem todo um regramento próprio, mas também é uma demanda que já chega aos tribunais, né? E como você bem pontuou, Rosa, as ações de família envolvendo pensão alimentícia são, de fato, a maioria das ações que tramitam nas varas de família no Brasil. Inclusive, Elton, eu fiz um levantamento antes da gente iniciar o programa, na Defensoria Pública é infinitamente maior. Até porque a gente considera, principalmente, não só também a ação de alimentos, como as ações afins. Revisão de pensão, execução de alimentos, cumprimento de sentença, tudo isso nós vamos falar hoje. É claro que as mais comuns, as mais pedidas que a gente vê são para criança e adolescente, que é até 18 anos de idade. Também nós vamos conversar aqui.
como para ex-cônjuge, ex-companheira, que em situações excepcionais eles têm direito a receber pensão, e também alimentos gravídicos, aquela mulher que se encontra grávida ali, desamparada, que tem todo um gasto, questões que demandam muitas despesas, exames, pré-natal, até às vezes demandas psicológicas, e ela se vê ali sem o cidadão e tendo que arcar com todos aqueles gastos. Então, sim, ela também pode pedir uma pensão que se chama alimentos gravídicos, e tem uma lei também que vai regulamentar. O nosso foco principal hoje vai ser criança e adolescente. E aí eu já queria trazer também um outro mito, Muitas pessoas acham que o valor percentual que o juiz vai sempre fixar ali o mínimo, 30%. Então, eu queria conversar um pouco sobre como o juiz calcula esse valor da pensão e se existe aí um percentual fixo. Perfeito, Rosa. Olha só, respondendo objetivamente a sua primeira pergunta. Sim. O julgador, e aí entenda como julgador, o juízo, a vara de família que vai processar e julgar essa ação de pensão alimentícia envolvendo criança ou adolescente, ele precisa analisar, sempre que ele vai discutir essa questão, o que nós chamamos de binômio necessidade e possibilidade. Então, ele pega de um lado a necessidade de quem está pedindo pensão alimentícia, então, para a gente tentar materializar, telespectadores, imaginemos a seguinte situação: o papai João, que hipoteticamente falando, tá, gente? Papai João e a mamãe Maria se divorciam e tem um filho Joãozinho. Então, normalmente, quando essa situação acontece, o filho Joãozinho vai residir com a mãe. E se esse pai João não ajuda no sustento do filho Joãozinho de forma espontânea, o sistema de justiça é acionado, na maioria das vezes pela Defensoria Pública, Quando a gente trata aqui da nossa região, nosso eixo Piauí-Maranhão, a renda das famílias, ou pelo menos de boa parte delas, gira em torno de 2 salários mínimos. Então, é esse tipo de situação que acaba desembocando, na maioria das vezes, no Poder Judiciário. E tem como porta de entrada a Defensoria Pública. Então, esse papai João é acionado judicialmente para prover o sustento do filho Joãozinho. E o juízo, quando vai fazer análise desse pedido, ele leva em consideração as necessidades do filho Joãozinho, ou seja, daquele que está pedindo a pensão. E aí aqui cabe um ponto interessante, o que eu costumo chamar de jurisprudência local, ou seja, aquela decisão padrão que todo juízo tem, padrão decisório inicial, quando ele vai fixar os alimentos. A lei de alimentos, meus queridos, nos diz em seu artigo 4º que sempre que o juiz vai despachar inicialmente, ele precisa fixar o que a gente chama de alimentos provisórios, que perdurarão durante todo o trâmite do processo ou até que tenha alguma alteração decidida pelo juiz no seu valor. Mas, enfim, o juiz precisa fazer isso. Como é que ele faz isso nesse momento inicial? Porque ele só tem as informações da necessidade. Raríssimas vezes, como por exemplo o caso de funcionário público, servidor público, as mães vão lá no portal da transparência, pegam as informações dos vencimentos do pai, do que está sendo demandado a pagar a pensão, e junta já inicialmente no processo. Isso já ajuda. Mas, de qualquer forma, essa decisão inicial ela é feita numa cognição sumária, que é a que a gente chama de, com poucos elementos para balizá-la, mas ela tem que ser decidida, ela tem que ser tomada. Então, o juiz analisa as necessidades, e aí cabe um ponto importante. É preciso que essas necessidades elas venham minimamente comprovadas. Então, se lá está juntado que a criança estuda em escola X, que se junte a comprovação do pagamento daquela escola. Sim. Se a criança tem um plano de saúde, que se junte a comprovação do pagamento daquele plano. Se a criança faz alguma terapia, alguma atividade extracurricular, que se junte o comprovante. Ou seja, tudo aquilo que está sendo informado inicialmente já venha minimamente comprovado documentalmente. Para quê? Para que o juízo aumente, se municie de mais elementos para poder tomar essa decisão. Por quê? Porque quanto menos elementos, maiores as chances de se cair no que a gente chama de padrão decisório. Então o julgador, ele vai usar a regra da experiência. É óbvio que qualquer pessoa sabe mais ou menos quanto é que se gasta de alimentação para uma criança, quanto é que se gasta de uma escola para uma criança. Mas, se os elementos não vierem demonstrados já nessa inicial, a chance da decisão ser aquela: uma criança de necessidade,
Um pai, por exemplo, frentista de possibilidade, a decisão é mais ou menos padronizada. É assim que funciona. Porém, isso não quer dizer, tá? Aí já chegando na segunda parte da sua pergunta, que esse valor, meus queridos, é necessariamente 30% do salário mínimo, tá? Repetindo, o juiz vai analisar a necessidade de quem pede, possibilidade de quem vai pagar e, nesse primeiro momento, ele vai tentar ser o mais ponderado possível. Por quê? Porque nesse primeiro momento ele ainda não tem a real dimensão, a comprovação da possibilidade, da capacidade de pagamento desse pai. Então não adianta também ele fixar um valor exorbitante, porque quando esse pai for chamado ao processo, ele vai dizer, olha, adoraria contribuir com mais, mas aqui realmente eu só posso isso, e está aqui minha comprovação da minha renda. Rosa e queridos, eu costumo dizer que o binômio necessidade e possibilidade, eu faço essa brincadeira para facilitar o entendimento. Sim. A gente pode fazer analogia com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, onde o Bruno, né, que canta, sim, é a necessidade, ou seja, é muita necessidade para pouca possibilidade, que é o Marrone. Então, quando a gente trata da nossa região, Nordeste, principalmente Piauí e Maranhão, a gente sempre vai esbarrar, infelizmente, em muita necessidade para pouca possibilidade. E o juiz precisa equalizar esse binômio, equalizar essa relação e achar a solução mais equânime, que contribua com o sustento dessa criança, desse filho Joãozinho no nosso exemplo, mas que possibilite que esse pai possa pagar. A gente tem que, a gente vê muito, Rosa, em rede social, e aí aquelas questões de marketing, engajamento, é outra história. O judiciário não pode entrar naquela de satanizar o pai, né? Sim. A gente vê alguns colegas dizendo, olha, o pai que se vire para pagar, ele tem que dar, entre aspas, os pulos. Mas quando a gente está falando de uma questão técnica, na hora de analisar esse binômio, o judiciário ele tem que realmente fazer uma análise sensata, balizada e, óbvio, a primazia é do melhor interesse dessa criança ou desse adolescente, quem vai receber essa pensão. Mas esse equilíbrio tem sempre que ser buscado. Então, é super importante a gente também chamar a atenção aqui do nosso telespectador que não é esses 30%, que cada caso é um caso, que sempre a gente recebe, né, mães que dizem, olha, fulana está recebendo 30%, por que eu recebo 20%? Então, como o Elton bem pontuou aqui, depende do caso concreto. E o que é importante também, Elton, que eu vejo, muitos relacionamentos quando acabam, que fica ali o filho, né, entre aquele casal, algumas mães, elas fazem acordo de boca, como a gente se diz, com o pai. Elas não formalizam esse pagamento da pensão. Isso é muito complicado porque no primeiro conflito vem aí o atraso da pensão, né? O pai ou a mãe que está pagando pensão, na primeira briga ele para de pagar. Então eu quero chamar a atenção aqui que também a gente só pode cobrar esse atrasado, e nós vamos chegar lá também para falar sobre isso, se houver uma decisão judicial, seja ela provisória, como aqui o Elton colocou, seja ela também ao final do processo a definitiva. Porque as mamães chegam, doutora Rosa, eu quero cobrar o retroativo. Só que não existe retroativo quando não há uma decisão judicial. É um princípio básico, né, dos alimentos que a gente estuda e, enfim, a gente se aprofunda no estudo dos alimentos. Então, sempre que você, mamãe, você, papai, ficar ali com a criança, formalize essa pensão, formalize a regulamentação da guarda, da convivência daquele que não está com a criança no seu lar de referência, para que evite possíveis conflitos. E a gente também queria conversar sobre essa base de cálculo. Como é que se daria o pagamento em relação à base de cálculo, que é uma outra dúvida também que as pessoas sempre têm em relação ao rendimento, em relação ao salário mínimo, como é que fica isso? E o doutor Elton, ele tem também uma atividade muito bacana na rede social, fale aí o seu perfil, doutor Elton, quem quiser seguir o doutor Elton, ele está direto lá também, nos conhecemos inclusive através das redes sociais e a gente tem um trabalho muito parecido, muito ativo, tirando dúvidas. Doutor Elton é servidor público também do TJ, lotado em Caxias, Maranhão. Fale um pouco também sobre isso, doutor Elton. Perfeito, Rosa. Como você bem disse, eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Por coincidência, agora, dia 2 de outubro, completarei 18 anos de TJ, né? Então já tenho aí uma certa trajetória.
Atuo também nas redes sociais nessa perspectiva de levar conhecimento, de tentar, né, informar da forma mais acessível possível, como eu costumo brincar, uma pegada bem simples, didática, para que as pessoas possam entender, né, para que a gente saia dessa bolha do jurídico e leve a informação de uma forma descomplicada para essas pessoas que têm necessidade de tê-la e para otimizar o sistema de justiça. Porque quando as pessoas são mais bem informadas, elas chegam, inclusive, na defensoria, talvez exigindo com a possibilidade de exigir coisas impossíveis, né? Minimizada. Esse caso dos 30% é um exemplo claro. Criou-se essa lenda, né, de que pensão alimentícia é pelo menos 30% do salário mínimo e essas demandas chegam, às vezes, na defensoria, às vezes através da advocacia privada, né? Ainda costumo ler petições iniciais padronizadas em que o advogado está lá e pede, olha, que se fixe 30% do salário mínimo, né, com base na doutrina, etc. Então, assim, isso realmente é um mito que precisa ser quebrado e a gente precisa levar informação. Então, quem tiver interesse, tá? Meu Instagram é Elton Costa _TJMA, né? Elton Costa _TJMA, e a gente está lá tentando constantemente de divulgar o conhecimento de uma forma simples. Em relação à sua pergunta, Rosa, nós temos duas bases de cálculo, né, que nós, em regra, utilizamos para fixar o pensionamento alimentar. Um percentual dos rendimentos de quem vai pagar o pensionamento, quando esse pagador tem um vínculo empregatício, né, seja ele servidor público, funcionário público ou seletista, ou seja, a gente tem como fixar, suponhamos que ele seja um funcionário seletista e ganha um salário mínimo por mês. Sim. Então nós temos como fixar. Diante dessa análise do binômio necessidade e possibilidade, não necessariamente, mas pode inclusive coincidir com os 30%, fixar em cima do salário mínimo. Ou em cima, melhor dizendo, do percentual desses vencimentos dele. Essa é a forma mais segura, melhor para quem vai receber, para o credor alimentar. Por quê? Porque a pensão alimentícia ela já é descontada em folha, ou seja, quando esse pagador da pensão recebe os seus vencimentos, o seu salário, a pensão alimentícia já está descontada. E esse valor é creditado diretamente na conta indicada pelo credor. E aí aqui eu faço mais uma observação, é sempre interessante e quando possível que essa conta que vai receber os alimentos seja aberta em nome do próprio credor, da criança ou do adolescente. Porque não raras vezes, Rosa e queridos telespectadores, já aconteceu desse dinheiro ser creditado na conta da mãe e a mãe, por circunstâncias da vida, precisar contrair um empréstimo, precisar fazer alguma coisa nesse sentido. E a pensão, quando cai, o banco acaba retirando, né, para cobrir algum gasto que ela tenha feito, algum empréstimo que ela tenha contraído. O que não impede dela administrar essa conta, não é, doutor? O que não impede. Importante dizer. Qualquer pai ou mãe pode abrir uma conta para o seu filho e ficar como gestor dessa conta junto ao banco. Então, se o dinheiro é descontado do contra-cheque do pai, cai diretamente na conta do filho, o que a mãe faz com a conta pessoal dela, empréstimos que muitas vezes são revertidos, inclusive, no sustento do próprio filho. Sim. Mas o banco não tem nada a ver com isso. Ele vai descontar se tiver a conta negativa. Então, essa é a melhor forma. Inclusive, quando essa pensão é calculada em percentual dos vencimentos, aí incidirão outras questões, como 13º salário, como as férias, como lucros recebidos por esse pagador de pensão. A outra possibilidade, e aí no caso do alimentante, daquele que vai pagar a pensão, não ter um vínculo empregatício formal, ou seja, ele é um profissional liberal, ele é um autônomo, etc., é exatamente o cálculo em cima do salário mínimo. Né? Sim. Então, o juiz vai analisar a necessidade, possibilidade e vai dizer, olha, você não tem um vínculo empregatício formal, ok, mas isso não te exime de pagar a pensão. Então, você vai pagar X% do salário mínimo. Qual é o problema dessa base de cálculo, da pensão incidir sobre percentual do salário mínimo? É porque esse pagamento vai ser feito diretamente pelo papai, né? No caso do nosso exemplo, pelo papai João. Então,
potencializa, aumenta a possibilidade da inadimplência, dele deixar de pagar. Por quê? Porque se ele é um profissional liberal, se ele é um profissional autônomo, no mês que ele tiver uma queda de rendimento, aumentam as chances dele atrasar ou dele deixar, inclusive, de pagar, ou pagar menor, ou seja, pagar uma parte menor do que deveria, né, da pensão alimentícia. Então, basicamente são essas duas possibilidades: em percentual dos vencimentos, quando o pagador de pensão tem um vínculo empregatício formal, ou em percentual do salário mínimo, quando o pagador de pensão não tem vínculo formal. E aí aqui fica mais uma observação, isso aqui direcionado agora para os nossos colegas da advocacia. Sempre que o juízo for fixar em decisão final, ou seja, em sentença, o valor do pensionamento, se esse pagador de pensão, por nosso exemplo, ele tiver um vínculo empregatício, obviamente o juiz vai fixar em percentual dos seus rendimentos. Mas peça que na própria sentença já saia dizendo, em caso de perda do vínculo empregatício, automaticamente já tem um percentual fixado em cima do salário mínimo. Por quê? Porque isso evita se revisitar essa questão em caso de desemprego futuro. E o que a gente vê muito, doutor Elton, são, no caso, mães, né, que são ainda a maioria que ficam ali com os filhos, pelo menos no lar de referência, elas se queixando de terem que sempre ter que ir atrás desse papai, do papai João, para pagar a pensão, porque ou ele paga no dia errado, ou ele paga num valor a menor, justamente porque ele não tem esse vínculo empregatício. Existe esse mito de que aquele que está desempregado não tem que pagar pensão. Muitas vezes chega um papai à defensoria, doutor, olha, eu estou desempregado, não vou pagar pensão. E não é, isso é um mito. Por quê? Porque colocou o filho no mundo, tem que dar um jeito de sustentar. Essa obrigação parental, ela é tanto do papai quanto da mamãe. Então, se esse papai, ele tem rendimentos, ou essa mamãe que paga pensão, se ele é servidor, como o doutor Elton falou, tem que ser, inclusive os profissionais, eu vejo aqueles profissionais que não são especialistas na área, eles vão fazer ali uma audiência e eles falam 30% do salário mínimo a ser descontado nos rendimentos. Se a pessoa tem rendimentos, o próprio Código de Processo Civil, nossa legislação, ele diz lá que tem que ser oficiada a empresa para que a empresa faça esse desconto e a mãe, aquele que vai receber a pensão para administrar em benefício do seu filho, dos seus filhos, ela possa, né, administrar e receber na data correta, porque ela tem conta para pagar, ela tem dia certo para pagar. No caso dos alimentos provisórios, inclusive, por que o juiz arbitra no início do processo? Para que aquela criança ela não fique desamparada até o final do processo e possa ali receber. Então, se o papai tem rendimentos, essa criança ela tem esse direito a receber quando ele receber 13º, férias. E aí a gente entra numa outra questão, doutor Elton. Esse pagamento da pensão, ele é feito somente em dinheiro? Ele pode ser feito de outra forma? Ele pode ser feito de uma forma híbrida, vamos dizer assim, de uma forma mista? Que é uma dúvida também recorrente da população e da sociedade. Perfeito, Rosa. A pensão alimentícia, uma vez fixado, uma vez arbitrado o valor, ela tem 2 ou 3 formas, por assim dizer, de se materializar, ou seja, de que esse pagamento seja concretizado. A primeira e a mais comum, inclusive a mais satisfatória para o credor, para quem vai receber, é em pecúnia, ou seja, em dinheiro. É o dinheiro caindo na conta. Por quê? Porque, lembrando, estou sempre exemplificando, levando em consideração a maioria dos casos, né? Criança morando com a mamãe e o papai pagando pensão. Se essa mãe é quem administra os gastos dessa criança, quem melhor conhece os gastos dessa criança, é mais interessante que esse pagamento seja feito em dinheiro, para que ela possa administrar, para que ela possa pagar as contas, ela que sabe o dia que vence o boleto da escola, ela que sabe o dia que vence o boleto do plano de saúde, ela que sabe o supermercado que ela vai, ou que seja lá o comércio do bairro, né? Mas enfim, ela que vai fazer a administração desse dinheiro. Mas também é possível que esse pagamento seja feito em natura, ou seja, através, por exemplo, de serviços. Tá? Ou seja, aquele pai pode ficar obrigado a pagar a escola do filho, ou o plano de saúde do filho, ou a escola e o plano, quando a renda permite. A gente tem sempre que lembrar que no mundo ideal, pai e mãe teriam as condições mínimas de prover todas as necessidades dos seus filhos
né, da forma mais tranquila. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. Então, como eu falei lá atrás, em regra, é sempre muita necessidade para pouca possibilidade. Sim. Então, a gente vai ter que achar esse equilíbrio. Mas é possível, inclusive, como você bem falou, de uma forma híbrida, que essa pensão seja paga parte em dinheiro e parte em natura, ou, por exemplo, parte em serviço. Então, esse pai pode ficar obrigado, por exemplo, a pagar uma quantia X em dinheiro e a mensalidade escolar do filho. Que é comum, material escolar. Material escolar no final do ano. Início ali do... No início de cada ano letivo, etc. Né? Então, sim, é possível, em regra, essas 3 possibilidades. Somente em dinheiro, somente em serviço. Por que essa parte de somente em serviço, in natura, não é a mais recomendada? Porque, por exemplo, não adianta o pai... Eu já vi isso em processo, o pai insistindo que ele queria pagar somente a escola porque ele preza pela educação dos filhos. Ótimo, que bom que esse pai, que bom que todo pai prezasse pela educação dos filhos, que a gente sabe que só a educação é que melhora a vida das pessoas. Mas não adianta essa criança estudar numa escola excelente e não ter o restante de forma mínima, de forma digna para sobreviver. Ou seja, ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa de um plano de saúde, ele precisa de lazer. Sim. E aqui a gente chama a atenção porque algumas pessoas acham que pensão alimentícia se refere apenas a alimentos. Existem pessoas realmente que ainda, né, têm esse equívoco, mas a pensão alimentícia, segundo a nossa Constituição Federal, ela engloba tudo, ela engloba as necessidades básicas da criança, que é lazer, que é educação, que é saúde. E hoje existem uma série, né, de necessidades que você pode incluir, deve incluir o profissional, por exemplo, ao entrar com a ação. A gente recomenda sempre que a pessoa que quer regularizar a pensão do seu filho, ela procure um profissional, advogado ou defensoria pública, para que ela possa propor uma ação de alimentos. E geralmente o profissional, quando ele vai ali pedir os alimentos, além da prova do parentesco, que é a certidão de nascimento, o CPF da criança, a identidade, ele junta uma planilha de gastos, onde ele vai dizer mais ou menos ali quanto é que essa criança ela gasta por mês. E aí pode-se dividir esses gastos, parte em dinheiro, parte em natura, na hora que o pai ou a mãe que for pagar a pensão, ali o juiz vai fixar isso, até porque no eventual atraso da pensão, até para que você calcule aquele valor atrasado, é mais tranquilo se existir ali valores realmente que foram fixados ali, né, sem ser só in natura. E uma dica também que eu dou, doutor Elton, que eu já vi que é um ponto de conflito, muitas vezes aquele casal ou ex-casal, ele decide fixar, por exemplo, pagamento do plano de saúde e não coloca um teto, e aquele plano de saúde ele aumenta, ele tem uma revisão anual, a gente vê, e aí ele diz, doutor, eu comecei a pagar o plano de saúde, era R$500, agora está 1.000, eu não tenho como pagar. Então o ideal é que fique tudo absolutamente claro, aquele acordo diga, olha, eu posso pagar um plano de saúde até R$600, eu vou pagar metade da escola, mas qual é a escola? Qual é a mensalidade da escola? A internet. Eu moro numa casa, eu pago conta de água, conta de luz, conta de internet. Hoje você tem que fazer esse cálculo. Se moram 3 pessoas na casa, isso é importante a gente dizer, porque eu recebo essas perguntas sempre no meu Instagram também. Doutora Rosa, a internet entra? Hoje a gente não vive sem internet. Você viu que na pandemia as crianças tiveram ali que estudar em casa e para estudar, para a gente, enfim, né, fazer uma tarefa de casa, a gente precisa ter internet. Então você pega a quantidade de membros da família, divide o valor da internet e você vai encontrar o valor correspondente ao seu filho. Então, o interessante é que você, para calcular essas necessidades que o doutor Elton se referiu, que você faça esse cálculo. O quanto é que eu pago de escola, quanto é que eu pago de plano de saúde, quanto é que eu pago de internet, dividindo pelos membros da família, quanto é que eu pago de supermercado, eventuais gastos com farmácia, um lazer, um transporte, tem que ser colocado tudo.
se ao longo do processo tivermos algum fato novo, você junta. E por que é importante? Doutor Elton pode falar da experiência pessoal sobre a filha dele. Eu peço que você fale, doutor Elton, porque você é ativo, né, nessa causa, vamos dizer assim. E eu quero trazer isso justamente porque nós vamos para uma outra pergunta, que é o quê? Se todo filho recebe o mesmo valor de pensão. E aí a gente também tem esse mito que envolve os alimentos. Doutora, fulano de tal recebe 20%, por que meu filho está recebendo 15%? Então, a gente já trouxe aqui, já ilustrou a questão da necessidade. Cada caso é um caso. Doutor Elton vai poder ilustrar com a situação da filha dele, que cada caso é um caso. Por favor, doutor Elton, a gente responde essa pergunta e o senhor já compartilha com a gente a situação da sua filha amada e linda, que está sempre lá nas redes sociais também. Perfeito, Rosa. Olha só, existe, isso também é um mito, né, de que os irmãos têm que receber o pensionamento no mesmo valor. Sim. Durante muito tempo, isso aí precisa de fazer esse recorte rapidinho, que existe um princípio constitucional, né, que garante a igualdade entre os filhos, entre os irmãos. Ou seja, não pode haver tratamento diferenciado entre irmãos independente da origem. Então imaginemos que esse mesmo papai Joãozinho, no nosso exemplo, papai João, ele tem esse filho Joãozinho, mas ele também tem um filho José. Não com Maria, mas com outra pessoa. Então, Joãozinho e José são filhos, e Josézinho são filhos de José. Todavia, imaginemos que esse filho, Zezinho, tá, ele seja uma criança autista. E aí já vou, né, aproveitando o gancho que você falou da minha filhota. Para quem não sabe, eu tenho uma filha, tá, inserida no espectro, uma filha autista com 11 aninhos de idade. Então, o juiz, até um tempo atrás, quando o papai João era demandado pelo filho Joãozinho para pagar a pensão, ele poderia vir dizer, olha, eu não posso pagar, vamos supor, 30% que você está me pedindo, porque eu já pago 20% para o filho Zezinho. E essa discussão foi crescendo, até que chegou ao STJ. E aí, em uma decisão paradigma de 2018, a ministra Nancy nos trouxe com brilhantismo a possibilidade de se relativizar esse princípio da igualdade entre os irmãos. Ela disse que o fato de se fixarem valores diferentes para irmãos não fere o princípio, apenas relativiza. Por quê? Porque as necessidades dos filhos são diferentes. A capacidade é a mesma, é o mesmo papai que vai pagar para os dois filhos. Todavia, como nós falamos lá no começo, a pensão alimentícia ela é fixada balizando necessidade e possibilidade. Então, se um dos filhos, se um dos irmãos tem uma necessidade diferenciada, ou seja, uma necessidade maior, por circunstância de um transtorno, de uma doença crônica, de uma comorbidade, enfim, que demande mais gastos do que o seu irmão, que, no nosso exemplo, graças a Deus, não tem nenhum problema de saúde, nada mais razoável, e isso já acontece na prática, que esse filho que tem necessidades superiores ao outro filho receba uma pensão alimentícia maior, sem que isso, sobremaneira, venha macular o princípio da igualdade entre os irmãos. Então, sempre analisar o caso concreto, sempre analisar a possibilidade daquele que vai pagar, porque os rendimentos são diferentes, as pessoas também têm possibilidades diferentes. Sempre analisar a necessidade. Eu quis trazer a questão da filha do Elton, porque hoje ele é uma pessoa que voltou todos os seus estudos para a questão do autismo e hoje ele fala sobre isso nas redes sociais dele, não é, Elton? Inclusive sobre pensão alimentícia, nós já fizemos live desse jeito. Enfim, é uma pessoa que hoje se destaca, inclusive é convidado aí pelo Brasil afora para falar desse tema. E é sempre importante a gente fazer essa análise de cada caso para que essa pensão seja justa, porque não faz sentido aquele filho, por exemplo, que tem uma intolerância à lactose, que toma um leite de R$60, né, ele receber uma pensão igual àquele que recebe, que não tem essa intolerância e custa R$20. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo juiz. Nós vamos dar um intervalo
intervalo, a gente volta já já. Lembrando que se você tem alguma dúvida, quer ver algum tema dentro do direito de família aqui no programa, entre em contato com a gente pelo número 998660001. A gente aguarda a sua participação. Fica aí que eu volto já já.